Diante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. E diante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. O Motoclube Êxodos tem uma missão: levar o evangelho aos quatro cantos da nação. A nossa confiança está no Salvador, que um dia do cativeiro o seu povo libertou. Sem distinção de classe, todos estão aqui, pregando a palavra de Jesus que há de vir. Com muita alegria e muita emoção, rodando nas estradas com Jesus no coração. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Diante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. E diante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. O Motoclube Êxodos tem uma missão: levar o evangelho aos quatro cantos da nação. A nossa confiança está no Salvador, que um dia do cativeiro o seu povo libertou. Sem distinção de classe, todos estão aqui, pregando a palavra de Jesus que há de vir. Com muita alegria e muita emoção, rodando nas estradas com Jesus no coração. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Diante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. E diante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. O Motoclube Êxodos tem uma missão: levar o evangelho aos quatro cantos da nação. A nossa confiança está no Salvador, que um dia do cativeiro o seu povo libertou. Sem distinção de classe, todos estão aqui, pregando a palavra de Jesus que há de vir.
com muita alegria e muita emoção, rodando nas estradas com Jesus no coração. Nos guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. E adiante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. E adiante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. O Motoclube Êxodos tem uma missão: levar o evangelho aos quatro cantos da nação. A nossa confiança está no Salvador, que um dia do cativeiro o seu povo libertou. Sem distinção de classe, todos estão aqui, pregando a palavra de Jesus que há de vir. Com muita alegria e muita emoção, rodando nas estradas com Jesus no coração. Nos guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. E adiante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. E adiante deles numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. O Motoclube Êxodos tem uma missão: levar o evangelho aos quatro cantos da nação. A nossa confiança está no Salvador, que um dia do cativeiro o seu povo libertou. Sem distinção de classe, todos estão aqui, pregando a palavra de Jesus que há de vir. Com muita alegria e muita emoção, rodando nas estradas com Jesus no coração. Nos guiava o Senhor sem parar pelo caminho. Os guiava o Senhor sem parar pelo caminho. E adiante deles